E aí, pessoal, tudo bom? Tô super feliz aqui que a gente tá gravando mais um episódio do Bolinha Cast. Tô junto com a Ana Cláudia Santos. E a gente tá fazendo essa gravação por conta que teve um erro no episódio anterior que a gente gravou. Então a gente perdeu esses 6 primeiros minutos, mas a gente não podia deixar vocês sem uma abertura, até para vocês entenderem o que vai acontecer a partir de agora. Então a gente tem a honra de receber 3 figuras ilustres do mercado, e eu acredito que é a família mais tradicional que a gente tem aqui em Pernambuco. E para apresentar essa família, eu queria que a Aninha fizesse isso, por favor. Vamos lá. É uma família tradicional do mercado, como o Fred falou, né? Eu vou começar aqui falando do ícone de mercado, que se chama Berthier Cândido. Acho que quem trabalha com seguro sabe quem é Berthier Cândido, essa pessoa que fez história e que continua fazendo história. E vocês vão adorar esse podcast, porque tem muita coisa que vai agregar na nossa vida como profissional e como pessoa, porque ele é um grande e ilustre empresário. E a gente também está trazendo aqui Cláudia Cândido, né, que é corretora de seguros, filha de Berthier, que faz parte dessa trajetória junto com ele e que já constrói a própria história. E aí aqui também, Fred, a gente comentou que talvez a gente vai precisar gravar outros podcasts, né, com Cláudia e com Rosiane Cândido, que também é uma grande empresária, filha de Berthier Cândido e que também toca uma corretora junto com Cláudia. Então, é um prazer, né, falar da história dessas 3 pessoas e vamos lá, aproveitem. Foi quando eu comecei, com 17 anos de idade, eu fiz um curso de datilografia, e fui, aí ele pediu, você não pode ser funcionário aí ele fez um concurso, passou em primeiro lugar e foi para a Companhia Seguradora Brasileira, e hoje foi comprado pela Itaú. Aí ele foi para São Paulo, né, e voltou como gerente de Recife. Dessa seguradora. Eu sei que minha mãe chegou para ele assim, meu filho, para Cândido, né? Arranja um emprego para Berthier, rapaz. Berthier já tem 18 anos esse negócio todo. Tem que trabalhar. Aí eu fui lá vai falar comigo, quando ele falar comigo, eu fui. Aí quando chega a falar comigo, olha, você está estudando no Americano Batista, né, do científico. Você está estudando esse negócio todo, eu quero que você se forme. Então, teu emprego, todo emprego é digno, e você vai trabalhar aqui. Ele era, por exemplo, síndico do prédio, que o prédio era da seguradora. Aí ele disse, olha, você vai trabalhar um expediente todo. Aí ele disse, em que? Não, você vai ser ascensorista. Não. Você é diretor, gerente da empresa e eu ascensorista. Não, quer não. Aí que legal. Ele chegou lá, chegou lá em casa e minha mãe, e aí, Cândido? Ele chamava Antônio, e aí, Antônio, você arranja um emprego para Berthier? Não, mamãe, ele quer que eu arranje um emprego para ele, prefeito da cidade de Recife. Como eu tinha um curso de datilografia, aí fui para lá, comecei a bater ficha dos agenciadores. Era uma companhia que trabalhava muito com vida coletivo. Aí eu comecei a preencher. Aí Vera, não sei, era o gerente da seguradora, da seguro de vida, né? Aí eu via que o pessoal ganhava muito dinheiro. Aí eu disse, Vera, eu quero começar a trabalhar em vender seguro também. Mas você está com 18 anos, mas eu quero. Aí falou com meu irmão, ele autorizou e mandou. Não sei se você já conheceu, Ivan Lemos. Ivan Lemos foi quem foi meu professor. Aí eu saí com ele, esse negócio todo. Pronto. Aí quando eu comecei a vender, eu vendia tanto que foi uma surpresa, né? Pronto, aí eu comecei a fazer agenciamento de seguro. Agenciar seguro. Mas você, né, já não era mais da seguradora, já era. Aí eu comecei a agenciador avulso, porque não podia ser registrado, porque ele era gerente. Era. Pronto, aí eu vendia muito, pronto, aí comecei foi quando, em 1940, não foi 64, quando foi legalizado o corretor de seguro, o presidente era Castelo Branco, a lei 4.594 foi exatamente que criou. Aí eu fiz informação importante, viu, pessoal? O que Berthier está trazendo é a história do seguro. Foi quando regulamentou, no Brasil, né? Quando regulamentou foi. A profissão, né, de corretor de seguros. No dia 29, eu me lembro, 29 de dezembro de 1964.
na Revolução. 64. 64. Aí que foi regulamentada a profissão de corretor de seguro. Bom, aí eu fiz um curso no IRB, porque não tinha a escola ainda não. IRB era Resseguro. Instituto de Seguro do É Brasil. seguro. Aí eu fiz um curso de seguro no IRB. Aí, pronto, aí comecei a ter minha carteira de seguro e comecei a trabalhar. Quer dizer, eu agenciava, eu com 22 anos, digamos, minha esposa engravidou dela, De Cláudia. dessa figura extraordinária, entendeu? Engravidou, e eu casei em 66. Aí o pessoal perguntava, rapaz, você não tem meta? Não, a minha meta é uma filha para criar, uma meta. Boa meta. Aí depois disso, aí minha meta, aí nasceu o André em 69, a minha meta aumentou, dobrou. Agora você quadriplicou a meta, você gostou da meta. Ele tem um ano depois Aí nasceu. depois de 70 Foi uma- nasceu ela. Uma atrás da outra. Nasceu A Rosiane. meta Dois triplicou. anos. Nasceu Rosiane. Aí depois a caçula foi. Depois de 4 anos veio Depois de 4 Berlândia. anos. Só Bertilane que tem Tem um espaço maior. espaço. E a minha meta foi aumentando, né? Foi aumentando. Aí, pronto, foi aí que eu comecei a trabalhar em seguro, entendeu? E também é o seguinte, eu agenciava, porque a seguradora fechou um seguro para todas as secretarias, digamos, do Estado, de educação, fazenda, tudo. Aí eu comecei a viajar. Aí eu saí do Americano Batista e fui estudar à noite no Padre Félix. Aí para fazer vestibular de Direito eu fazia na época. Eu terminei com o Jair Vasconcelos, com o João Nego Monte, com o Gustavo Cláudio, foi da minha turma, né? Sua turma. Entendeu? Legal. Mas aí eu disse, não vou fazer não, porque se eu for fazer, eu não vou ganhar dinheiro. Eita. Aí não vou ganhar dinheiro. Aí não fiz vestibular. Minha irmã, todo mundo fez. Aí depois, mas não fiz vestibular, não. Eu fui trabalhar. Porque Você queria trabalhar, né? já Tinha que era- manter já- a Tinha família. meta, né? é a meta, porque já tinha as metas, né? Quer dizer, as filhas para criar. Bom, Claro. aí eu disse, aí comecei a viajar 15 anos no sertão de Pernambuco todo, vendendo seguro de Vendendo vida, seguro. descontado em folha. Depois a gente fez a CELP. Como era vender seguro de vida, Bertinho, nessa época, assim, é tão, né, tão inusitado, que a gente está falando de uma época que não se falava. Olha, a gente chegava num lugar, quando a gente foi trabalhar, tinha uma. A AMEP, a Associação Magistrada, tinha uma correspondência do presidente, digamos, apresentando a gente. A gente chegava numa repartição, num colégio, ia falar com o diretor do colégio, e bom, daí ia falar com o pessoal, assim, não sabia o que era seguradora, nada, a gente tinha que falar o que era uma seguradora, qual era a função dela, o seguro que era que cobria, tudo, entendeu? Aí a gente, mas de qualquer maneira, eu vendia. Aculturando, né? Eu era muito jovem, e Deus me ajudou muito, porque eu chegava, o pessoal me Gostava. atendia tão bem. Eu com 23 anos de idade, me atendia e fechava muito seguro, entendeu? Naquela época, entendeu? Que bom. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Berti. Eu acho que desde que eu entrei no mercado de seguro, eu escuto muito falar da sua história e eu acho que grande parte do mercado você faz parte da história deles. E todo mundo falou durante muito tempo para mim. Eu escuto até hoje, às vezes, quando a gente senta até no próprio Bolinha, o pessoal falar da Olinda. Então eu queria saber como é que foi a Olinda, porque a Olinda eu acho que o povo falava para mim que era uma seguradora. Era uma seguradora. Olha, gente, isso aqui não é uma corretora, não, isso é uma Era uma seguradora. seguradora. Como é que foi para vocês construir aquilo ali? Como é que foi tudo? Me conta a história da Olinda também. A Olinda foi o seguinte, naquela época eu trabalhava com seguro, você colocava o seguro no nome da pessoa, do corretor. Não tinha esse negócio de imposto alto, nada, entendeu? A gente recebia e meu irmão, por exemplo, saiu da seguradora, montou a Olinda, né? Comigo, né? Porque eu tinha que ter 2 corretores. Aí montou e eu fechei o seguro da CELP, né? E era uma fatura muito grande. Aí ele me chamou, não, você vai ser meu sócio aqui, entendeu? Aí nós começamos a sociedade em Olinda há 30 anos atrás. Eu passei 30 anos na empresa, 30 anos. 30 anos na Olinda Corretores, né? Quer dizer, meu irmão a gente tinha uma amizade muito grande. Mas depois... Era quase um pai seu, né? E assim, é era considerado meu tutor. seu tutor, né? Era meu tutor. Eu já levei uma surra dele. Ele Foi mesmo? Ele disse que ele não se lembra, mas quem apanha nunca Que esquece. ele não se lembrava mais. Mas ele mereceu. Mereceu. Rapaz, Ele eu foi quero- apresentar a noiva dele. Conta a Não, história. ele foi levar
a noiva dele para apresentar a família. Apresentar a gente, ó, isso aqui é a família que eu sou tutor, esse negócio todo, mano. E as minhas filhas, as irmãs, que são 3 irmãos, um irmão mais velho, do que eu, 1 ano, né? E mais 2. Tem uma que só tem uma viva aí, que é minha irmã, que é arquiteta, né? Aí é o seguinte, aí eu estava jogando bola, digamos, lá na rua com o pessoal, aí o camarada me deu uma pesada aqui, né? Eu caí, ele era maior do que eu. Aí eu fui partir para cima dele para dar um murro, aí o braço dele era maior do que eu, nem chegava. Chegou antes. Aí eu joguei uma pedra nele, mas pegou na cabeça dele. Aí, pronto, aí começou a sangrar, aí eu fiquei com medo e fui para casa. Quando chego em casa, tá a noiva, aquele negócio todo aí. Aí eu fui tomar banho, aquele negócio todo, com medo, rezando para ninguém não chegar. saber. Aí daqui a pouco chega o pai, a mãe e o menino com a cabeça, todo ensanguentado, digamos, a camisa. A camisa. Pronto, aí ele pegou, disse, você bom você tá aqui, porque seu irmão assim, me pegou um cinturão, me deu umas lapadas, botou no quarto, mano. Aí ele esqueceu. Não esqueceu, não tem como esquecer. Mas merecia, Nem ele deveria esquecer, que foi um momento, né? Não, mas eu merecia mesmo. Eu podia perguntar se ele tinha feito o seguro de vida, que se ele tivesse pelo menos dava uma segurança. Aí, que Mas legal, ele tinha Otávio. menos de 14 anos, né? Nessa época. Não podia fazer o seguro de vida. Eu tinha uns 13 anos de idade, mais ou menos. Uns 13 anos, 13 a 14. Menino, faz tempo, lembra do cascudo mesmo. Foi, marcou. A gente, mas que legal. Eu acho que... Eu queria fazer uma pergunta agora para... Eu vou falar tia, porque vocês vão entender aqui que eu tenho muita intimidade com elas. Eu queria fazer uma pergunta para a Rose, para a Cláudia, que é... Como é que foi para vocês despertar a vontade de entrar no mercado de seguros? Eu lembro que para mim foi uma coisa que eu fui no Bolinha a primeira vez, eu olhei para os corretores ali, todo mundo bem arrumado, todo mundo se relacionando super bem, tomando um vinhozinho, um ambiente super agradável. Eu tinha, eu acho que 10 anos. Eu olhei assim e falei para minha mãe, eu quero fazer isso aqui. Como foi para vocês trazer encontrar no amor do seu pai, se encontrar no amor do seu pai, na profissão do seu pai? Para mim foi muito gratificante. Primeiro, eu tinha 17 anos, tinha passado no vestibular. E assim, eu sempre achava muito interessante o papai sair para ir trabalhar. E falava muito de seguro. E eu ia muitas vezes na corretora só ver, saía do Damas, que eu estudava no Damas, aí ele pegava a gente, aí passava, dava uma parada lá e eu olhava ele trabalhando, ele se comunicando, e eu sempre gostei de me comunicar, feito ele. E aí eu disse, pai, eu queria trabalhar com o senhor. Ele disse, não, vai estudar, como o tio Cândido disse para ele, vai estudar, que não é hora de você trabalhar agora não. Aí eu disse, então não, eu não vou trabalhar em outro lugar, mas eu queria trabalhar em seguro. Ele disse, tá bom, agora você vai começar ralando, você vai começar bater seguros. Eu batia seguros de DPVAT, aquele de DPVAT. Primeiro ele mandou fazer também o curso da datilografia. Aí eu fui. Então, assim, ele me botou em todas as áreas da Olinda Corretores, né? Ele não me botou logo como diretora, nem com nada, não. Ele disse, você vai passar por todas as áreas. Eu até tirava férias de telefonista, eu tirava, ajudei na contabilidade. Agora a gente sabe porque é grande empresária, né? Conhece tudo. E comecei a fazer cálculo de automóvel na mão, arquivar as propostas, diminuir aqueles arquivos enormes. Então, assim, foi uma vasta experiência. E comecei também a olhar muito ele, olhava como ele vendia, como ele falava com as pessoas. E eu comecei a querer vender também o seguro para as pessoas, né? Não era nem seguro de vida, seguro de uma forma geral, porque eu achava o seguro uma coisa, na minha cabeça de jovem, que eu também, até hoje eu tenho isso. Eu disse, meu Deus, que coisa linda, quando vê uma pessoa sofrendo e aí a pessoa recebe um dinheiro para suprir a necessidade, né, da família. E eu fui ficando encantada. E foi aí quando ele disse, olha, você está preparada para agora vai começar a ver negócio, se vai vender seguro. Tá. Aí comecei, aí foi quando teve a Olinda Corretores recebeu uma plataforma de seguro-saúde Bradesco,
E assim, eu não estava nessa área ainda, eu estava, né, que no caso foi outra pessoa que ficou coordenando o seguro Bradesco. E aí foi quando apareceu a plataforma de seguro de saúde Sul-América, individual. Aí só que a Bradesco foi uma casa linda que a Bradesco deu, gigante, né? E na época a Sul-América disse, não, Bertie, a gente tem um lugar que vai ser, ele vai ficar junto dos NACs da Sul-América. Aí ele disse, vou botar a Cláudia. Aí você topa esse desafio? Eu disse, "Tô." Minha gente, eu amei. Foi quando eu conheci os corretores. Eu recebia presente. Eu dava. Então, assim, para mim, cada dia mais eu ficava mais e mais encantada. E daí foi quando realmente eu tomei gosto, para não se alongar mais, né, papai? E aí, graças a Deus, esse filme foi super premiado na época da plataforma de seguro saúde porque individual. Essa Sul-América, É. ou a família ficou lá, digamos, com o Bradesco, aí eu consegui contratar Magalhães Sul-América Foi. pra gente. E ela começou, digamos, a produção dela dobrava, era o dobro da Bradesco. Entendeu? Aí ela se A grande destacou, né? vendedora, né? Se destacou. Porque Foi eu quando tenho um nasceu exemplo, a né, do lado. vendedora. Deixa eu só fazer uma pergunta. Com quanto tempo demorou que foi essa virada? Tua entrada na corretora e até você chegar para pegar essa representação, vamos dizer assim, da sua Ralei muito. Ele não deixou assim logo, não. Eu entrei 17 anos. 17. Eu comecei, depois que eu estava casada já. Eu me casei com 22 anos. Eu estava casada, eu não tinha tido Mariana ainda não. Pronto, com 22 anos veio a proposta do Dr. Otávio Magalhães para ele receber essa plataforma, né, Olinda Corretores, através do Berthier, essa plataforma. Aí foi quando eu comecei. E aí eu fiquei grávida, Marina, eu levava Mariana para... Tá falando aí de 6 anos, né? 7 anos depois, né, mais ou Claudinha? menos, 7 anos depois, eu acho. Foi isso aí. E a Rose? E aí, Rose? Nossa, eu vivi nesse mundo, né? Então, assim, quando papai trabalhava, o escritório dele era, Olinda Corretores, era muito perto da casa da gente. A gente ficava lá brincando de escritório. Tinha um quarto, tinha birô, Legal. tinha papel, tinha tudo, tinha os clientes. Eu sempre era cliente, né? Andréa, minha irmã e Cláudia vendiam os seguros e tal. Então, assim, a gente tem muito isso no DNA. Pelo exemplo, Pelo né? exemplo. E aí eu fiz vestibular, passei em economia na Federal, e quando eu estava com 20 anos, ele disse, Rosiane, apareceu uma oportunidade para fazer um curso de 4 meses lá no Rio de Janeiro, Rio Comprido, que é o Centro Reforma da Bradesco. Boa Vista. Atlântica Boa Vista. Você vai, eu digo, pai, mas a minha faculdade, tranque. Era Bradesco já. Era Bradesco. Aí ele trancou. mesmo. Foi. Eu tranquei meu curso e fui para Bradesco. E aí eu me lembro que foi quando eu conheci sua mãe e sua tia, Geórgia. Eu acho que eu tinha 20 anos, Geórgia devia ter 21. E aí era um congresso que estava tendo no Rio de Janeiro. Existia até aquele hotel internacional, um hotel redondo. Que lá era na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca. E aí foi quando a gente foi viajar. Era todo mundo, vários corretores dentro de um táxi. Eu não sei como cabia tanta gente. Na época não existia esse negócio. Tem que ser 5, cinto de segurança, acho que um em cima do outro. E foi assim, um final de semana maravilhoso. Aí ele me deixou lá no Centrefor, Rio Comprido, aquela coisa tranquilona assim. Nem existia, né? Televisão, celular, nem pensar. E aí ele pegou uma televisãozinha desse tamanho, deixou lá pra mim, eu com a vontade de chorar. Não, Por que, Bertie, você... 20 anos de idade. Não, o problema é o seguinte, é que eu já tinha um pensamento de sair, montar uma corretora, entendeu? Eu tinha esse pensamento. Aí, a vida não quer que eu fale, não, mas eu falo. É o seguinte, eu tinha esse pensamento de sair, porque, veja, é filho de um lado, filho do outro, disse, não, eu vou... aí eu falei, olha, ela já estava lá trabalhando, então, você vai no Rio de Janeiro fazer um curso. Era se preparar, né? E essa área de transporte, né, papai? Era o auge. Era o auge mesmo. Aí eu falei com o diretor. Né? Você direcionou, o diretor, né? ela foi, entendeu? Inclusive, depois veio um diretor da matriz dar parabéns, porque ela tinha em primeiro lugar lá, o pessoal todinho. Eu também só estava estudando. Aí é o seguinte, já assim, eu não falei nada, eu não sabia, mas ela estava
preparado para sair. Sim, você tinha Digo, não, seus eu vou planos. cuidar das minhas filhas tem todo, porque eu quero ficar carreira solo com a família. E achei Pronto. bacana, assim, ele me deixou, ele quando saiu com a carinha triste, assim. Não, eu quase Eu, chorava. eu- filha de 20 anos. Aí eu, 20 anos de idade, disse, meu Deus, vou ficar aqui 4 meses para estudar seguro de transporte de carga. Também, Bertier, Eram gerentes do uma era de Bradesco. vida, o outro era de transporte. Eu Não tinha começou 20, com automóvel não, viu, o Fred? caçula do curso devia ter 30 anos. Horroroso. Eram os gerentes da Bradesco. Mas aí eu fiquei 4 meses. E Muito depois tempo, que né? você aprendeu tudo sobre transporte, a gente aprendeu tudo sobre transporte, aí depois fizeram uma rodada de todos os ramos. E a gente visitou o porto lá do Rio de Janeiro e tal. Depois ele achou um pouco, eu disse, papai, eu vou voltar. Não, filho, agora você vai para São Paulo. Por quê? Você vai fazer agora um estágio no câmbio do Bradesco. Não foi o diretor Seguro de ligou para mim e falou: transporte sua filha internacional. é tão preparada, fala inglês o tempo todo, que ela não vai para Recife, não. Ela vai fazer estágio no Bradesco, em São Paulo. Aí eu Aí fui para foi. São Paulo. Passei lá em São Paulo um tempo fazendo estágio. E só que assim, a realidade da gente aqui é outra, né? Mas quando eu voltei, eu ainda não fui trabalhar com ele, fui trabalhar no marketing do Banorte. Mas antes disso, só uma partezinha. Para trabalhar com ele, tem que fazer o curso corretor de seguros. É. Não, se não, ele disse assim para mim, vai entrar? Vai fazer o curso de corretor de seguros. Minha gente, Determinado. aquele curso de corretor de seguros, naquela época de 80, e foi em 84. Eu disse assim, meu Deus do céu, eu voltava a chorar, porque era um curso muito difícil. Se você perdesse, perdia tudo. Tinha que estar presencial todos os dias lá. Mas foi assim, ele ter feito isso Foi bom. foi incrível para mim, como pessoa, como profissional. Porque se ele tivesse me dado tudo muito fácil, eu não ia dar valor Não. como eu dou hoje. Entendeu? É verdade. E Rose é a mesma coisa, teve que fazer o curso Não, corretor. ele fazia a gente ir buscar, né? Então, depois que eu trabalhei no Banorte, aí quando eu recebi a proposta para ser contratada, e aí ele chegou, minha filha, eu quero que você trabalhe comigo, investir em você, nananã. Eu, mas pai, eu batalhei tanto aqui, mas fiquei na dúvida assim, aí passei um final de semana pensando, agradeci lá no pessoal do Banorte, até hoje são os amigos, e fui trabalhar com ele na Olinda. Aí, a princípio eu não tinha muito cargo. E eu não tinha sala, eu não tinha onde ficar. E aí eu fiquei na sala com ele. Aí quando chegava, quem é essa? Aí o povo dizia, a babá de Bertier. Mas assim, que pra mim acabou sendo uma experiência maravilhosa, porque eu ficava prestando atenção ali. Era meu coach. Eu vendo a forma que ele trabalhava. E eu ficava olhando, assim, e aprendendo. E aí foi, até assim, depois eu comecei a enveredar pela área de seguro-saúde, enfim. Mas assim, foi uma experiência muito legal, tudo isso e estar com ele. Porque assim, realmente, a forma de papai trabalhar, a gente brincava que ele chegava... Ele tem uma credibilidade, né, Cláudia? Ele chega no A cliente... honestidade dele. A honestidade, a integridade credibilidade, o dele. jeito dele... Ui, meti a cabeça. O jeito dele todo assim. Até tem um corretor que brinca, né? Diz que ele vai, repete 2 vezes. Aí eu tenho um primo que eu amo, aí fazia... Ninguém pode dizer que Bertier não falou. Ele vai e repete 3 vezes, porque ele gagueja. Aí um corretor que é um amigo querido, que a gente ama, que é Limonge, disse, Bertier tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Dizia isso. É verdade. Mas é engraçado, desculpa, Aninha. É engraçado quando a gente vê isso. A gente não sabe tão a fundo a história de vocês. E ver como não é fácil, tá? Onde vocês chegaram. O professor puxou, botou, apertou. Então, entender o que tem por trás de toda a história, eu acho que é muito legal. Isso que a gente Muito. consegue trazer dela, né, Aninha? É muita coisa que a gente não sabia, né? Assim, muita Não, história que está sendo contada. E no Bolinha é o seguinte, Zé Maurício, quando foi fundado o Bolinha, só que você entrava, era segurador, não podia entrar, corretor não entrava não. E eu saía muito com o Zé Maurício, e Zé Maurício foi reitor do Bolinha. Aí, Ele era diretor da Sul-América, né? era diretor da Sul-América. Zé Maurício, muito prestígio tinha. Rapaz, por que o corretor não entra, rapaz? Tem Era corretor. só seguradores. Só Só seguradores. Por que o corretor não entra? Que ano, Bertier, que começou? A A gente está falando de 50 faz tanto, e... isso Eu faz- acho que pai devia ser em 75. 55 anos. 55 anos do Bolinha. Porque o Bolinha tem né? minha idade, foi em 1970. Foi, não tinha corretor.
Aí eu conversando com ele, rapaz, tem Cândido, que é o corretor, digamos, Celedônio, corretor de peso, aqueles negócios todos. Veja se você faz. Eu vou para ele. Eu ficava em cima dele. Aí ele chegou, falou com a diretoria lá, aí tá bom, aí apresentou e foi aprovado. Aí entrou primeiro o Cândido, depois Celedônio. Aí depois eu entrei. Mas foi uma luta para poder entrar o corretor. Entra o corretor. Quando eu estava lá, quando eu assumi, era o reitor também no Bolinha, né? Aí eu disse, peraí, esse aqui é o Clube da Bolinha. Eu li o estatuto e não tinha nada que proibisse que entrasse, digamos, uma corretora. Entendeu? Uma mulher. Aí eu disse, Ângela era seguradora, não era corretora, na época era seguradora. Seguradora da Soma, né? Soma. Tinha muito prestígio na altura, todo mundo gostava dela. Aí eu disse assim, César, tu vai apresentar a Ângela no Bolinha. Aí disse, você vai apresentar a Ângela no Bolinha. Bom, é uma ordem, mas, né? E pode, não, a gente tem que quebrar esse negócio aí, entrar uma mulher no Bolinha. Aí apresentou a Ângela. Ela passou em tudo, mas tinha duas pessoas que não concordavam. Não Não votavam. Não votava, não. Aí ficava anulado. Ficava anulado. Aí, de novo, pela terceira vez, aí só teve uma pessoa, a outra já votou a favor. Só um que não votou. Eu disse, olha, é o seguinte, aí eu como reitor, entendeu? Pelo estatuto eu tenho, digamos, a última palavra é a minha, então ela está eleita e faz parte do Bolinha. Aí quando ela entrou. E descobriu quem foi essa pessoa que não... Foi. Não digo não. Ele descobriu é pai dos corretores aí, não. Porque podia ser uma pessoa que já não estivesse mais com a gente. Eu sei Ele não tá, mas os filhos Era dois que não concordavam de jeito nenhum. Aí eu cheguei assim e disse, tem duas pessoas aqui que não gostam de mulher, não. Ela não gosta de mulher porque aí na outra votação só um. E assim, o que eu achei engraçado nessa parte que Ângela entra na história, e quando eu fui começar a frequentar o Bolinha, e mais assim, foi quando ele me deu um percentual na Olinda Corretores, um percentual dele, da parte dele, como o tio Cândido fez para César. E ele disse, agora você merece. E aí eu tava... E aí foi quando ele disse, olha, veja só, tem uma mulher, uma grande mulher no mercado de seguros, que você olhe para ela e se espelhe nela. Porque ela é uma mulher digna, uma mulher honesta, uma mulher que se impõe, qual era a preocupação dele também? O mercado muito masculino. Na época era masculino mesmo, era um gato perdido assim. E aí, quando eu conheci a Ângela, eu me apaixonei. Eita, Ângela, você vai ser minha professora. Ela riu, assim, aquele jeito dela, né? Cláudia, a mim vai ser um prazer, seu pai é muito gentil. Mas assim, ela foi uma referência. Porque eu via como ela se comportava e eu disse, poxa, ela tem razão, eu vou me impor, eu vou, entendeu? Com aquele jeito feminino que ela tem, sem deixar de ser feminina, deixar de ser feminina, mas ela era austera na hora que tem que ser, brincadeira dava limite, e eu comecei a fazer isso também, né? Graças à sua mãe querida, Ângela, amo tu. E ela fala exatamente isso, ela fala com muito carinho, assim, do Berthier, da história dela, tá totalmente atrelada com a história do Berthier, né? Assim, isso é muito forte. Cláudia, aproveitando, me conta um pouco como é que foi ser a primeira mulher, não é? Presidente do sindicato. Para mim foi uma honra muito grande. Eu fui almoçar com o Carlos Vale, né? Ele me chamou para almoçar junto com o papai e Limonge. Eu achando que ia ser Limonge, que era o vice dele, né? Eu disse, aí, vamos fazer como é que vai ser e tal. Aí ele disse, não, Cláudio, ele já tinha conversado com o papai, né? Aí ele disse, não, a gente já decidiu. Inclusive Limonge também está convicto disso aí. Eu disse, o que é? Quem vai ser a presidente é você. Eu digo, eu? Aí eu digo, peraí, gente, eu tomei um susto, né? Porque na época eu era diretora social de Carlinhos. Mas tudo como eu entrego na mão do Senhor. Eu orei, pedi primeiro que, assim, quer queira, quer não, eu sou casada, bem casada, parceira do meu marido. E aí eu olhei para ele, o que é que você acha?
que era uma resposta de Deus. Assim, você está no seu sangue, esse lado político, esse lado de amar ser corretora de seguros, de amar os corretores de seguros, de ajudar as pessoas. E você vai, Cláudia, você merece seguir o legado do seu pai. Então foi ali quando eu disse, Senhor, a resposta está aí. E eu aceitei. E foi muito bom, sabe, assim, poder mostrar o quanto a mulher tem, tá entendendo, para contribuir para o mercado de seguros. Hoje eu fico felicíssima em ver quantas mulheres tem ainda, mas também fico um pouco triste porque tem poucas mulheres na liderança. E que eu não estou querendo desmerecer nunca o homem, que ele tem o valor dele, mas nós temos o nosso valor. Eu acho que a gente tem que contribuir mais, né? Então, assim, por isso que eu fui presidente do sindicato, estou como primeira delegada, né? E também sou vice-presidente, né, da FENACOL de Relações com o Mercado. E tá lá, uns 50 homens e 2 mulheres, 3 no máximo. Mas eu me levanto como eu aprendi muito com o professor Lúcio, que era o presidente do Sincor Maranhão. Como uma boa nordestina, eu vou me levantar para todos me verem e vou falar alto para todos me escutarem. Então, e por eu ser mulher que eu falo, eu levantava muito com, sabe? Mas sempre fui muito, que eu aprendi com sua mãe, a minha essência de gentileza não saía, o meu lado feminino não saía, mas eu era austera, eu sou de dar minha opinião, e isso foi se reverberando. E hoje, graças a Deus, tem outras mulheres também sendo presidente de sindicato, são amigas minhas. Margarete, para mim, é uma paixão. Amo Margarete, amo. Hoje é a presidente do Sincor Pará, pessoa incrível. Então, eu fico muito feliz. Filomena, minha amiga também, foi por muitos anos presidente do Sincor Minas Gerais, né? Então, assim, para mim é uma coisa que muito gratificante. Eu poder, né, dar meu testemunho para as gerações que vão vir por aí. Sim. É um legado que eu tenho que deixar. Perfeito. E eu tô achando muito legal tudo que a gente está escutando aqui, porque eu acho que você não teve sucessor só dentro da corretora, você teve sucessor do mercado, né? Você preparou suas filhas de uma forma que eu não sabia que ia ser tão puxado assim, mas foi muito. Mas vocês chegaram onde vocês chegaram, com toda essa preparação. Você foi a primeira mulher presidente de sindicato, abriu portas para todo o mercado, para os outros presidentes que tem hoje. É uma representatividade também para o nosso estado muito importante. Eu acho que é muito legal a gente estar aqui com vocês, estar tendo essa troca e ver que nada vem de graça. Que preparou, puxou a orelha, deu trabalho para vocês chegar onde vocês chegaram. E eu acho que é isso que a gente tem que transmitir para essas próximas gerações. Para mim, não vou falar minha não, para a próxima da minha. Para as próximas gerações. E eu queria fazer uma pergunta também para vocês. Eu acho que é uma pergunta que envolve já a família. Quando você foi presidente do sindicato, vocês passaram por um momento muito difícil. Eu lembro da notícia que você teve a Cláudia passou por um momento, uma doença, que eu acho que assustou todo mundo que estava do mercado de Pernambuco. Foi uma mobilização como eu nunca tinha visto. Mas foi uma condução com a força que eu também nunca vi. Como é que você, por mais que você esteja preparada, por mais que tudo que aconteceu na sua vida, da dificuldade, do preparo que você teve, como é que foi conseguir conduzir num momento tão difícil como esse? Porque eu acho que a cabeça não foca, né? Boa pergunta. Excelente pergunta. E você está falando, Fred, eu vou só fazer um complemento. Eu lembro muito bem que teve um congresso em Porto de Galinhas. Naquele congresso, Cláudia estava ali. Eu tô arrepiada. Porque você estava falando e eu estava lembrando de Cláudia naquele palco, né? Fazendo o depoimento dela e tirando a peruca. Minha gente, aquilo ali marcou, acho que não só a minha vida, mas a vida tudo aqui agora também. De todo mundo que ali estava. A gente, quando Cláudia era presidente do sindicato, sempre foi um orgulho ela ser a primeira mulher a ter assumido. E quando ela teve esse diagnóstico, que a gente já veio do histórico de uma irmã que teve câncer, quando essa irmã terminou o tratamento, veio Cláudia e outra irmã, então foram 3 irmãs ao mesmo tempo, ano, né? No mesmo ano, fazendo tratamento de câncer. Imagina então, você, em foi muito difícil, principalmente para a mamãe. E aí, Cláudia, a forma de Cláudia encarar
o câncer, era uma coisa assim curiosa. Eu sempre fiquei com ela em todos os momentos. E ela recebeu o diagnóstico, aí eu fui com ela na mastologista. Nesse momento, ela não sabia se tinha metástase, qual seria o tratamento, ela não sabia de absolutamente nada. E aí ela sentou, eu me tremendo, tomei logo um Rivotril, botei na língua. Aí ela chegou, ligou para Armando Vigílio. Foi. Armando, veja só, sou eu, Cláudia, eu junto, olhando. Presidente da Fenancol, né? E ela no médico antes de entrar. Veja, Armando, eu tô com um câncer. Mas tem um congresso aí, mas se você quiser levar para outro estado, eu vou super compreender. Aí ele disse, Cláudia, eu prefiro que faça aí. Você tem condições de fazer? Tenho, Armando. Não, ele ficou parado, né? Ele, assim, Ele ficou atônito, assim, não foi? Assim, como assim, né? Ele disse, o que é que você quer? Ele falou assim. Alice, eu quero fazer o congresso, se, tá tudo se bem. você permitir, eu faço. Aí, ele disse, tu lembra que tinha uma senhora sentada? Aí a senhora ouviu essa conversa junto comigo. Ela levantou e disse, minha filha, como assim? Você tá com câncer e fala desse jeito como se fosse uma gripe. Eu estou no quarto escuro e eu estou em depressão. Ela, fique no quarto escuro não, ligue pra mim. E eu assim... Essa é Cláudia. Né? Aí, essa é Cláudia. Fredinho, você me perguntou, né, também, assim, obrigada a minha irmãzinha por ter me lembrado dessa parte aí. Aí você perguntou, como é que você começou a enfrentar um negócio, uma notícia dessa? Mais uma vez, o legado do meu pai. Porque papai foi um homem sempre corajosíssimo. É verdade. Um homem de fé, inabalável. Isso é bondade. E isso não é bondade, não, verdade. pai. Eu tô falando a verdade. Eu peguei isso dele. Eu já vi papai passar por várias dificuldades na vida. Mas assim, ele sempre nunca caía. Positivo, né? Positivo, sem arrogância, sem prepotência, mas sempre positivamente e sempre com fé, entregando na mão do Senhor. E foi o que eu fiz. Entendeu? Eu orei e disse, Senhor, se eu tenho que passar por isso, é porque eu tenho um propósito na minha vida, né? Então, me ajude só a enfrentar. E assim, Cláudio, como é que você vai fazer um congresso? Porque eu não queria parar. Porque isso não ia me fazer bem. E eu assim, se Deus me deu essa missão que eu tinha que carregar para dar exemplo a outras pessoas, dar força a outras pessoas, como eu cheguei a dar essa senhora, eu tenho que cumpri-la. E cumprir com maestria, dando exemplo. Porque se eu fosse com um quarto escuro, ficar lá me lamentando, como é que eu ia ajudar as outras pessoas a não ficar no chão, se reerguer? Então essa é a minha missão. E passar pela missão. E passar né, pela missão. E dada a hoje eu você. entendo isso. Aí é engraçado que ela fazendo o congresso eu preocupada, porque ela estava fazendo Sim. quimioterapia. Imunidade ela, baixa, né? Imunidade baixíssima. Aí eu falei com um jornalista, que é Ângelo Castelo Branco, um querido, viu, Ângelo? E aí disse, Ângelo, a gente precisa fazer uma homenagem à Cláudia, porque ela está fazendo isso. Ele disse, Nem esperava. Foi vamos linda. escrever um texto. Que é Cláudia? Eu disse, Cláudia, é isso, é coragem, é força, é fé, é perseverança. Aí ele virou e disse, vamos escrever o texto. Como é? Aí eu disse, qual seria o título? Aí ele, Cláudia banalizou o câncer. Agora só é o seguinte. Agora, ela puxou muito a mãe dela. A mãe dela é uma forte. Eu vejo a pessoa, 3 filhas, digamos, no mesmo ano, com câncer de mama, mas ela Minha sempre foi uma mãe, pessoa fortíssima, vou muito falar- guerreira. Esse negócio vou todo. falar agora da Dá minha muita mãe. força a gente. Vou falar Por isso agora. que você também sempre tão É. forte, né? Não, Porque não, por trás de um Como a grande gente tava- empresário, de um grande homem, tem a Como Não, a gente estava falando Mãe é muito fora aqui de série. do profissional Berthier, da pessoa Berthier, nunca esqueço a minha mãe nisso. Porque minha mãe, quando eu era pequenininha, ela dizia, nascia uma mulher, ela dizia, você tem que se posicionar, mulher tem que ter posição, mulher tem que ser guerreira, mulher tem que ser forte, mulher tem que ter assinatura. Esse negócio de escrever o nome, Cláudia, na assinatura, você tem que ter uma assinatura, tanto é que eu treinava assinatura. Modo de dizer brincando. E ela nunca foi para um negócio, ela sempre Não, foi porque da ela teve- família, Ela fez né? concurso, ela Ela foi era concursada. mamãe é uma mulher inteligentíssima. Uma mulher de. Mamãe é uma mulher que ela é além Do tempo do dela. tempo dela. Uma mulher de vanguarda. Pronto. Entendeu? Só que ela optou a tomar conta dos filhos
Por isso, e papai automaticamente, Corajosa. das filhas, né? E automaticamente apoiar papai a crescer no ramo de seguro. Porque ela tinha tudo para se dedicar à profissão dela, mas só foi uma escadinha. Então, Foi a escolha que ela foi a fez, escolha né? que ela fez. Uma 60, grande 60 escolha. anos de casado com ela. 60 anos de casada. Parabéns. E Sim. apaixonado. É Mas você é lindo. um gentleman, É né? mais um Porque- exemplo de relacionamento. 60. Ele e mamãe. Mas é. É um exemplo de relacionamento. É muito engraçado. Os dois têm assim, uma conexão muito grande. É muito E bonito. também é exemplo para vocês duas, né? Porque Pra as duas gente. muito bem conectadas, muito Sim. bem casadas, né? Sim, sim. Uma vez o pessoal da Sou Segura disse, Rose, vamos fazer uma palestra. Eu disse, qual é o tema? Degrau quebrado, telhado invisível e a dificuldade que as mulheres têm de ascender na carreira profissional. Aí ela, você quer mudar o tema? Eu, poxa, degrau quebrado. Não mude não, eu vou pesquisar isso aí. E aí eu comecei a pesquisar, vendo a questão da dificuldade que a mulher tem para ascender no mercado de trabalho. Se você observa, 54% hoje do mercado de trabalho é composto por mulheres. Sim. Em Em cargos que não cargos de base, né? Estagiária, coordenadora. E quando você vai subir de gerente, já cai para 43%. Quando vai para CEO de companhia, 13%. Então, assim, aí eu pensei, poxa, a gente precisa fazer políticas públicas. Tem locais que você tem reunião e não tem banheiro feminino, porque é tão masculino esse mundo, principalmente o nosso mercado, a indústria de seguros. E aí, quando eu comecei a falar na palestra, eu lembrei da minha mãe. A gente nunca teve dificuldade de preocupação com isso, porque a gente foi criada por uma mulher forte. Então, assim, mulher pra tem que ter gente, assinatura. assinatura, com 10 anos de idade, todas tinham, já assinavam, e a gente não tinha medo de enfrentar nada. Esse curso que papai falou, eu tinha 20 anos, era a única corretora e 11 homens e eu. E dos 11 homens, o caçula tinha 30 anos, então era 30, 40. Eu não me intimidava com isso porque eu tinha uma personalidade forte, porque tinha uma mãe ali muito forte. Então, assim, o papel dela, acho que na vida de papai e na formação da gente, da personalidade, da força, é muito importante. Bertier, eu queria te fazer uma pergunta. Conta um caso inusitado no mercado de seguros nesses teus anos. Não, eu tinha mais ou menos uns 42 anos e César, meu sobrinho, tinha 32. Aí meu irmão disse, olha, vai sair com o Bertier para você aprender a vender. Aí ele disse, aí eu comecei a sair com ele. Aí teve esse caso inusitado, foi o seguinte, um médico, né, uma clínica. Eu contei a história. Não, já. ainda não. Eu contei Mas antes. não gravou não, contou antes, É o nos seguinte, bastidores. Aí o médico ligou para mim, Beto, eu queria falar com você. Aí eu fui. Quando cheguei lá na clínica, tinha um carro todo coberto. Aí eu fui com o César, né? Aí ele disse, olha, é o seguinte, eu quero fazer o seguro do meu carro. Mas você resolveu fazer? Resolvi, agora eu pago até o dobro, mas eu quero fazer. Agora só tem um problema. Aí ele disse, é que meu carro, digamos, virou e ele está aí no pátio, esse negócio todo, para você quebra esse galho para mim que entendeu? Eu pago dobrado esse negócio todo. Aí o César junto de mim, eu disse, não, eu quebro seu galho, eu resolvo o problema. Agora você vai também resolver um problema para mim. Ele disse, eu resolvo, não tem problema nenhum. Digo, olha, eu amo minha mulher, gosto muito dela, esse negócio todo, ela tem um seguro de vida, para mim, para ela, alto. Altíssimo, né? Aí é o seguinte, você vai me dar um atestado, digamos, médico que ela faleceu, um atestado de óbito. Você vai me dar para eu receber o seguro na companhia. Aí ele disse assim, ele olhou para mim, você está doido? Você quer me lascar no Conselho Regional de Medicina? Aí eu disse, você quer me lascar na SUSEP? Boa, muito bom. Aí, César conta essa história, porque ele estava junto de mim. Muito bom. Aí pô, foi um caso inusitado, né? Até ficou meu amigo. Quando comprou um carro novo, me chamou, a gente fez o seguro. Aí, Foi bom que ele conseguiu ter a compreensão do absurdo que era o pedido dele. De repente ele achava que não estava pedindo nada É demais. verdade. E ele entendeu. Mas caiu a ficha, caiu né? a ficha. Foi ótimo isso. Bertier, uma outra pergunta que eu queria te fazer. Como foi essa questão do planejamento sucessório que você fez na sua empresa? Assim, existem muitas pessoas falando que querem saber, né? Porque foi uma coisa em vida, né? Muito organizada, muito estruturada, e a gente quer saber
Como foi que veio essa decisão? Não, é o seguinte, eu tenho com 82 anos de idade, né? 82. Agora, graças a Deus, tenho muita saúde. Graças a Aí, Graças a aí, Deus. aí eu comecei a pensar, não, daqui a pouco, eu sei lá, meu irmão faleceu com 85, entendeu? A gente não sabe. Aí eu comecei a começar a trazer consultoria, advogado, amigo nosso. Olha, eu quero ver se já, digamos, já passo para minhas filhas. Elas são competentes, trabalham em seguro, entendeu? Elas podem levar uma corretora, montar uma corretora sozinho e levar a corretora. Mas eu queria resolver esse problema aí de colocar essa separação. Bom, então aí teve uma orientação, digamos, do advogado, orientação, por exemplo, de consultoria, né? Você contratou Aí uma começou, consultoria. aí eu comecei. Olha aí, pessoal, isso é uma dica importante de Berthier, que fez o seu planejamento sucessório. A gente vê hoje, Berthier, que tem muitos corretores no mercado que já estão num avançar, que precisam também tomar essa decisão. E às vezes a pessoa não tem coragem. E aí, assim, porque tem é o aqui seguinte, um não, exemplo. se a gente deixar, por exemplo, que isso aconteceu, digamos, o fundador morrer e não fez a sucessão, vai ter confusão, vai ter, entendeu, briga, esse negócio todo. Então, para evitar isso, eu chamei as meninas, a gente fez a reunião, tudo, aí comecei fiz um levantamento, começou a colocar, por exemplo, ela mandaram digamos, fundar a corretora dela, ela montaram as corretoras, entendeu? E dividir, a gente fez a divisão de toda a carteira, né? Continuamos sócios da Berthier também. Também continua ainda normal. sócio, entendeu? É. Mas aí ela eu fiquei mais, a corretora ficou mais com a parte de benefício. Grandes De benefício. Agora essa parte de seguro de automóvel, seguro, o incêndio, passou tudinho. Uma outra filha que é formada em fisioterapia, trabalhou no hospital, aí passou para minha neta, passou o seguro para minha neta, que é Júlia, que é corretora, corretora também. É advogada de corretora, ela também gosta muito de seguro. A caçula, que é formada em engenharia elétrica, ela já está no outro ramo. A gente fez uma indenização, entendeu? Todo mundo ficou satisfeito desse negócio todo, entendeu? E eu estou lá, por exemplo, lá na corretora, mas tenho, por exemplo, a ajuda delas. Rosiane, digamos, que montou comigo o seguro de saúde, foi na Sul América, negócio todo, aí Mas setor público, né? Aí ela disse, olha, você tem que ir comigo na Sua América, a gente vai falar com o presidente lá para resolver um problema. Ela vai comigo, entendeu? E também dá tempo, sempre né, dá pai? apoio. Mas foi é lógico que... E dá tempo, só uma partezinha, porque tudo que ele bota a mão, ele vira ouro. Ele botou uma cimenteira só para lazer. Só que hoje a cimenteira, graças a Deus, está super bem. Então, ele hoje tem, com esse processo sucessório que ele teve, né, a brilhante ideia de fazer, hoje ele pode ir para a cimenteira dele tranquilo e ficar lá, fazer uma vida mais tranquila, né, Berthier, depois de tanto... A filha caçula que Aí está minha tomando irmã conta. caçula está tomando conta de lá. É coisa Legal. boa. E a gente acabou abrindo, né? A CWR Berthier com a chancela da Berthier e do Berthier. É verdade. Então ele conseguiu fazer esse alinhamento todo. Mas é importante, a pessoa o fundador está ficando com uma determinada idade e, digamos, se tem muitos filhos e trabalha lá, esse negócio todo, já procura uma consultoria. Olha, eu quero fazer a divisão aqui, entendeu? Ele é tão visionário que eu acho que isso aí para todo mundo, gente que tá nesse processo, que eu sei que tem muitas, até o sindicato fez, né, um projeto lindo com Cristiana Noblar, Carlos Vale, que são de parabéns, de pessoas que vocês tiveram a oportunidade de fazer, que é o início de como você fazer um processo sucessório. Até os bens ele se preocupou em deixar tudo articulado. Então, isso é muito importante, porque isso dá uma tranquilidade para a família. Isso é um ato de amor, né? Um ato de amor. Um ato de amor. Exemplo, o sindicato fez esse trabalho muito bonito. Muito bonito. E muito muitas parabéns. empresas fizeram, né? Tiveram seus sucessores fazendo os depoimentos, a coisa mais linda do mundo. Porque, assim, não significa que o gestor
o fundador vai se afastar ou vai morrer. Não. Ele só está organizando as coisas e planejando um E é um ato de amor, né? Assim, é um ato de amor. Você acha, é um ato totalmente de amor. E aí, Bertier, eu acho que você deveria até, meninas, para a gente falar mais sobre isso, não só para o mercado de seguros, porque assim, você vê as empresas hoje, Sim. elas findarem, não é? Porque os sucessores não estão preparados, porque eles brigam Às vezes acaba por com essa a herança, acaba. acaba com as empresas. Então, assim, parabéns pela sua atitude, obrigado. né? Por ser esse exemplo, não só no mercado de seguros, né? Mas eu acho que a gente precisa ampliar isso e dizer para o mercado de trabalho como um todo o quão você foi inteligente em fazer esse processo em vida. Muito, muito legal. Parabéns. E assim, eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer a vocês, assim, esse podcast foi muito importante. Eu vi a empolgação do meu pai, ele estudando para vir aqui fazer essa entrevista e dizer que vocês estão de parabéns. O Bolinha precisava. Assim, o Bolinha é uma história que eu amo. Assim, o Bolinha tem minha idade. Você faz parte dessa história. Faço parte. Eu tenho a idade do Bolinha, sou alucinada pelo Bolinha. E achei a coisa mais linda do mundo. Assim, chegar Frederico, uma geração nova. Exatamente. Chegar com gás. E o amor que ele tem por esse clube, porque ele tem uma memória afetiva. Parece que tem uma ele está há anos. Ele vai buscar uma experiência incorporou. de 10 anos. É verdade. Então, meu amor, muito sucesso. A gente está muito feliz com você aí. Você escolheu um timaço para fazer parte da sua diretoria. E assim, para a gente é uma gratidão, uma satisfação muito grande estar participando aqui desse podcast. Do Bolinha Cast. Bolinha Cast. Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês três. Quero fazer aquele Claro, vai ter o bate-bola. É importante escutar esse feedback das referências, eu acho, que a gente tem no mercado de Recife. Me faz entender que a gente está seguindo um caminho legal, que a gente está seguindo um caminho certo. E não seria possível fazer nada disso que a gente está fazendo se não fosse vocês que abriram as portas. Eu acho que eu estou na frente de 3 reitores do Bolinha, que já foram reitores do Bolinha aqui na minha frente. Vocês começaram, vocês cresceram o clube hoje tem 55 anos de história, porque todo mundo deixou sua contribuição ali. E eu não poderia fazer isso se não fosse meu time. Hoje eu sou muito novo, mas eu tenho a sorte de ter pessoas com muita credibilidade no mercado, com muito respeito no mercado e excelentes profissionais. Eu acho que é uma missa, eu não falar isso na frente dela não é uma missa de cor presente, mas é uma das mulheres incríveis com que eu tive a oportunidade de conviver e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conviver com grandes mulheres. Eu sou fã. Concordo. Não estava combinado essa palavra. Mas é inteligente e todo mundo gosta dela, né? Inteligente, competente e linda. Bertier, tá com você aqui. Conhecer um pouco da tua história. A gente já sabe quem é o Bertier. Bertier estava no pedestal lá no alto para mim. Mas poder conhecer um pouquinho mais da tua história, conhecer um pouquinho da preparação, como você é preparado, como você prepara as coisas, como você programa as coisas e como as coisas dão certo. Nada dá certo do nada. É muito bom ter essa visão. Agora vai me dar um trabalho danado para eu crescer. Eu estou vendo que crescer dá trabalho agora. Mas muito obrigado por vocês darem essa oportunidade de a gente escutar um pouquinho da história de vocês. E aí, antes da gente já tá no momento ali final, eu queria passar para a Aninha que ela faz um bate-bola aqui para a gente encerrar. Só agradecer a você, Fred. Assim, eu dizia a você, lembra? Meu filho, você vai ser o reitor do Bolinha. Não, tia, eu não vou, não. Sou muito novo ainda. Mas eu vi nos olhos dele como ele como ele ama o Bolinha, como ele ama as pessoas, como ele ama o mercado de seguros. E você está fazendo um trabalho perfeito. Graças a Deus, você tem uma equipe maravilhosa, isso é fato. Mas você, como líder, você está fazendo um trabalho brilhante, resgatando pessoas que não estavam no Bolinha, trazendo a nova geração. A quantidade de gente, papai, que ele está trazendo de novos corretores, filhos de corretores, é uma coisa muito linda. E assim, como Rose falou, foi muito gratificante. E é uma gratidão muito grande participar desse podcast aqui com vocês. É uma coisa tão linda que meu pai
ficou muito feliz. Eu só tenho a agradecer, gente. Muito obrigada. Gratidão mesmo, viu? Deixa eu só fazer um agradecimento aqui também a Cristiana Noblar, Sim, Rodrigo sim. Cunha, Paulinho Breck. Se não fosse vocês, Não isso aqui não estaríamos estava aqui. acontecendo, tá? Muito obrigado por acreditar em toda essa loucura aqui que a gente está É fazendo. verdade, é verdade. E a Eles aceitam que a gente... Cristiana é minha afilhada do Bolinho. viu? Cristiana é uma querida, né? Gosto muito Bem de dela. padrinho, hein, Bem querido? vazio, é verdade. Amo. E pessoal, antes de fechar, a gente vai fazer aqui um bate-bola bem rapidinho. Aí eu vou fazer uma pergunta para cada um. E aí vocês vão respondendo de uma forma bem rápida, prática e do jeito que vocês acharem melhor. Cláudia, um momento de sucesso. Quando eu consegui fazer o congresso, fazer um tratamento do câncer. Bertier, um momento de sucesso. Eu acho que o momento foi quando eu saí da corretora, União Corretora de Seguro, e me candidatei a presidente do sindicato. Aí ganhei naquela época muita gente. Você sai de uma empresa e vai se candidatar, vai perder. Não, mas eu vou em frente a esse negócio todo. Foi um momento de sucesso, exatamente foi assumir o Sindicato dos Corretores de Seguro. Rose, momento de sucesso. Quando eu escolhi o mercado de seguros para me realizar profissionalmente. Cláudia, uma inspiração. Inspiração, meu pai. É mesmo, uma grande. Bertier, uma inspiração. A inspiração é minha alma gêmea, minha mulher Dalva. Rose, uma inspiração. Eu vou ser bem política, meu pai e minha mãe. Cláudia, o que é que você deixaria aqui para as pessoas que estão começando no mercado de seguros? É o seguinte, primeiro você tem que ter orgulho de ser corretora de seguros. Quando você chegar em qualquer ambiente que pede profissão, corretora de seguros, isso tem que estar de cara. Porque quando você tem orgulho da sua profissão, tudo flui. Segundo é você estudar. Você estudar produto, você estudar, ver como é que está o mercado, a viabilidade do mercado. Terceiro, conexão com o seu cliente. Então, você tem que saber o que é a necessidade do cliente, certo? E quarto, oferecer o melhor custo-benefício, né? Porque hoje, graças a Deus, todas as seguradoras são boas, mas oscila nas coberturas e na necessidade do cliente. Então, cabe a nós, corretor de seguros, certo? Oferecer ao nosso cliente, transmitindo segurança, tranquilidade, para ele adquirir o seguro e saber que eu, como corretora, vou dar a ele, na hora que ele mais precisar, a tranquilidade de ajudar ele a liquidar o sinistro e resolver o problema dele. Bertier, uma dica para quem está começando. Estude. Siga os conselhos do seu pai. Eu acho o seguinte, na minha época, uma época foi diferente, né? Você, digamos, não tinha a tecnologia que tem hoje, você Verdade. ia falar com o cliente, calculava na mão o seguro, entendeu? Fazia a vistoria do carro, fazia tudo. Tinha que visitar o cliente, né, Bertier? Hoje é o seguinte, eu acho que o corretor tem que, por exemplo, planejar para, digamos, fazer visita. Visita é o seguinte, pelo menos umas 8 visitas por semana e fechar 2 por semana. Porque isso é eu calculo o seguinte, que segura uma plantação de coqueiro na beira da praia. Você planta e colhe a vida toda. Eu vou fazer 2 seguros de automóvel na semana e vou ganhar R$1.000. Eu sei que dá para 2. No terceiro não passa para 3. Então, ele tem que ter perseverança, digamos, visitar. E uma coisa que eles podem fazer, que eu fazia muito, é o seguinte: falou com o cliente, fez um negócio, me liga, entendeu? Visitar e ir lá, falar com o cliente, que hoje é diferente, hoje faz tudo pelo telefone, o zap, tudo, né? Mas eu acho que assim, é perseverança mesmo e muito trabalho mesmo, trabalhar e ir em frente e procurar o cliente. Muito obrigada. E você, Rosê? Veja, eu passei uns 10 anos dando aula na Escola Nacional de Seguros. Eu dizia para meus alunos, isso aqui vocês vão aprender.
são inteligentes, são preparados. Mas para você ter sucesso no mercado de seguros, você precisa gostar de pessoas. Se você não gostar de pessoas e você não gostar de resolver problemas, não é sua praia. Então, assim, se dedique. Se você gostar de pessoas, vá em frente, porque o mercado de seguros, essa indústria, ela consegue trazer qualquer profissional para essa área. Porque tem demanda de médico a engenheiro, o mercado de seguros consegue absorver. Mas se você não gostar de pessoas, não é seu propósito. Então, assim, papel inspiração, ele veio de uma época realmente que fazia o cálculo, né, na mão e era tudo igual. O que diferenciava na época era essa questão de você prestar o melhor serviço, não prestar o melhor serviço. Hoje, você tem que ter uma visão assim um pouco mais holística. Você precisa cuidar das pessoas. Se você não encantar, não cuidar das pessoas, você está fora do jogo. Então, assim, se dediquem, venham-se embora, pode contar com a gente. É isso aí. Cláudia, um sonho. Um sonho é poder, né, ver meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, porque quem teve uma doença como eu tive, né, o sonho é chegar a isso. Então, eu vou ser a mulher mais realizada do mundo, poder pegar meus netos no braço. Isso aí. E aí, Bertie, um sonho? Sei que você já realizou muitos sonhos, mas eu sei que você tem. O meu sonho é o seguinte, quando partir, deixar a minha família tranquila, sem discórdia, sem nada, entendeu? Para pensar no pai, assim, como uma pessoa que fez o bem, entendeu? Meu sonho é esse, deixar tudo tranquilo. Então, deixa eu já lhe dizer, então acho que seu sonho já é realidade. Já é viu? realidade, Então, é verdade. Já fique feliz desde já. Rose, um sonho. Eu acho que o meu sonho é deixar algum legado, né? Como ele falou, ele vai deixar um excelente exemplo. Então, assim, meu sonho é também tentar deixar alguma expectativa, assim, deixar para a família, deixar para os amigos, deixar no trabalho, assim, um exemplo positivo de grandes realizações. Gente, quero aqui agradecer a vocês por esse momento tão rico, né? Com tantas falas importantes, com tanto aprendizado, né? Eu saio daqui muito melhor do que eu entrei, com certeza. E assim, sabendo coisas de vocês que inspiram, né? Que nos inspiram e que vai continuar, Bertie. A sua história, ela vai perdurar para a eternidade. Porque assim, uma história dessa a gente não constrói por acaso. E ela não se apaga nunca. Então, assim, muito obrigada pelo que você foi, pelo que você é para o mercado de seguros e para o que você é para as pessoas, né? Então, assim, aqui a gente viu não só o profissional Berthier, mas o homem Berthier, né? O ser humano Berthier. Então, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por estar aqui. Cláudia, muito obrigada por estar aqui. Né? Você é uma pessoa especial. Né, esse mercado todo gosta muito de você, né? Você é um exemplo de vida, de mulher, de esperança para a gente. Rose, você é essa pessoa, a professora, a pessoa dedicada, que quer o bem, que faz o bem, que trabalha com amor. Então, assim, muito obrigada pela sua presença. E aí, Fred? Aqui, ó. Coisa linda, meu Deus do céu, obrigada por tudo. Obrigada, meus Gratidão. amores. Muito Amo obrigado. vocês. Muito obrigada. Com a gente. Gratidão, Obrigado gratidão. por tudo, pessoal. Obrigada Eu a vocês. que agradeço. Viu? Coisa Eu- linda. Encerrar esse episódio. Amei estar aqui com vocês. Viu? E assim também. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo. Gente, mais um episódio. Show de bola. Mais um episódio. E contem aí que a gente vai vir com mais novidade por aí. Muito obrigado a todos vocês mais a uma gente vez. que agradece. Valeu. Até a gente escuta.